Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Então, está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Márcio Canela, o rei de Belford Roxo, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Rei Jesus. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 87ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 40 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o nobre deputado Márcio Canela, não é o rei, é o príncipe. Príncipe. Senhor presidente, pedir ajuda ao Comando-Geral da Polícia Militar sobre o que está acontecendo lá em Belford Roxo, mais precisamente no Parque São José. Os traficantes, bandidos, estão tirando o direito da população de ir e vir e agora estão tacando fogo nas vans. Então, cometendo ato de terrorismo lá na Baixada Fluminense, no Parque São José. Então, quero aqui chamar as autoridades competentes, o Comando-Geral da Polícia Militar, para que intervenha e traga paz lá no Parque São José, em Belford Roxo, senhor presidente. Eu já pedi para fazer uma reunião, comandante, na verdade com o secretário, e estamos aguardando. Tá, deputado? Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 189-A de 2015, autoria do deputado Tiago Pampolha, que estabelece prazo para a realização de prova prática de direção veicular realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN RJ. Em discussão. Não vendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Vai ao autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 3257, 2014, autoria do deputado Paulo Ramos, que declara patrimônio cultural histórico e imaterial os balões juninos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por esse comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 703 de 2015, de autoria do deputado Flávio Serafini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de um percentual mínimo de 50% de produtos orgânicos na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública estadual. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 9 emendas e retorna às comissões. Senhor presidente, eu apresentei algumas emendas buscando aperfeiçoar o projeto. Eu gostaria de saber se tem emenda de algum outro deputado ou se são só as minhas. Um instante, por favor. São autoria de Vossa Excelência. Eu retiro as 9 emendas, por favor. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem, retirada as emendas em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 1271 de 2015, autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre os critérios quanto ao número de populacional para abrigar centro de formação de condutores e dar outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei 2636 de 2017, de autoria do deputado Dionísio Lins Exito, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a cobranças por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz, gás e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 2817 de 2017, de autoria do deputado Paulo Ramos, que dispõe sobre a desobrigação dos funcionários de shopping center e das empresas estabelecidas no local do pagamento de taxa de estacionamento e da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 3977 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que declara as velhas guardas das escolas de samba como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 49 de 2015, de autoria do deputado Carlos Mink, que torna obrigatório a exigência de tratamento secundário em estações de esgotos sanitários antes do seu lançamento em corpos d'água e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saneamento ambiental favorável com emenda.
Defesa do meio ambiente favorável. De economia, indústria e comércio favorável com a emenda da CCJ e com a emenda da Comissão de Saneamento Ambiental. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda da Comissão de Saneamento Ambiental. Relatores, deputado André Lazzaroni, Nivaldo Mulim, Átila Nunes, Conte Bittencourt e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Atenção, senhores deputados, vamos votar a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. E agora a emenda da Comissão de Saneamento Ambiental. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração, senhor Para a presidente. declaração, o autor, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, nós colocamos na Constituição Estadual, da qual eu fui relator, lá se vão muitos anos, quase 30, o princípio do prévio tratamento primário completo antes do lançamento no corpo receptor. Portanto, esse princípio está na Constituição. Posteriormente, se definiu o que era tratamento primário completo, porque não estava escrito em lugar nenhum. Então, a Constituição estabeleceu um princípio, mas não estava em nenhuma lei o que era o tratamento. Aí teve uma lei que então definiu o que era o tratamento primário completo. Do primário completo para o secundário, é um custo relativamente pequeno e o nível de tratamento é muito maior. Então, muitos estados brasileiros já adotam esse princípio, não do tratamento terciário, porque o tratamento terciário, esse sim, é realmente muito caro e deve ser feito apenas em corpos protegidos. Então, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, aos relatores, às comissões, as emendas aperfeiçoaram, e isso seguramente melhorará os nossos corpos hídricos, melhorando o nível de tratamento antes do lançamento num corpo receptor. Pela ordem, deputado Jânio Mendes. Estou aqui acompanhando atentamente a declaração do deputado Carlos Mink a respeito do seu projeto. Ele está em primeira discussão. E nós precisamos, nessa questão, deputado Carlos Mink, do corpo receptor, ter uma definição clara. Porque, por exemplo, nós temos lá na Lagoa de Araruama, que é uma lagoa hipersalínica, que acaba recebendo o esgoto tratado, que traz um malefício, que baixa a salinidade e provoca uma mutação na vida dos seres que habitam ali a lagoa. Então, definir como corpo receptor rios, lagos de água doce, para que não tenhamos o despejo de água doce em ambiente hipersalínico. Eu acho que poderíamos trabalhar com um avanço. É uma luta nossa para a desativação da estação de tratamento de esgoto que está na Praia do Siqueira e que acaba despejando diretamente todo o esgoto tratado dentro da Lagoa de Araruama e que provoca ali um desequilíbrio daquele ambiente. Então, sugiro que possamos trabalhar juntos uma definição bem clara do que é o corpo receptor. Anuncio o projeto de lei 437/2015, autoria do deputado Marcos Vinícius, que obriga as empresas concessionárias de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal a realizar a expensão por meio do detector de metal portátil de passageiros e bagagem na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela incondicionalidade, concluído por transformação em indicação legislativa. De transporte contrário, segurança pública, saúde e polícia, favorável, de economia e do comércio, favorável com emendas. Relatório do deputado André Lazzaroni, Edson Albertazzi, Paulo Ramos e Carlos Osório. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam a comissão, aprovado. Vai a comissão de indicação legislativa. Pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Presidente, queria pedir a Vossa Excelência que pudesse chamar os trabalhos à ordem. No projeto 2636/2017, que fala sobre a cobrança por estimativa das concessionárias, tem uma emenda do PSOL. Um instante só. Nesse projeto tem, acho que é uma emenda do PSOL. É só para confirmar se é só a emenda do PSOL, a gente está...
São duas do PSOL. A gente está retirando as emendas e aí o Ok. projeto pode ser Então aprovado. deixa eu acabar de cantar e volto nesse. Em votação, pela indicação legislativa, seus que aprovam nessa comissão, aprovado vai comissão de indicações. O presidente chama os trabalhos à ordem. E em relação ao PL 2636 de 17, autoria do deputado Dionísio Lins Zito, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a cobrança por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz, gás e da outras providências. Foram retiradas as duas emendas de autoria do PSOL. Então, chamo os trabalhos à ordem. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Projeto de Lei 496/2015, autoria do deputado André Lazzaroni, que obriga o Estado do Rio de Janeiro a utilizar sistema de informação geográfica e dar outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. De Ciência e Tecnologia favorável com as emendas da CCJ. Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável com as emendas da CCJ. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Rosenberg Reis, Leomar Coelho e Paulo Melo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com emendas, senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 564/2015, autoria do deputado Tio Carlos, que torna obrigatória a realização do teste do quadril em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Saúde favorável. De Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, doutor Deodalto, Marta Rocha e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de Lei número 947/2015, autoria do deputado Iranildo Campos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo seletivo para a contratação de estágios remunerados na administração pública estadual. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade. Educação favorável. Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro, Edson Albertas e Rafael Pisciani. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. O presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de Lei 826/2015, autoria do deputado André Siciliano, que institui o Programa Estadual de Acolhimento de Refugiados no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Política de Direitos Humanos e Cidadania favorável com emendas. Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários favorável com as emendas da CCJ e da Defesa dos Direitos Humanos. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável com as emendas da CCJ e dos Direitos Humanos. De Educação favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos Humanos. Da Criança, Adolescente e do Idoso favorável com as emendas da CCJ e Defesa dos Direitos Humanos. De Cultura favorável com as emendas da Comissão da CCJ e Defesa dos Direitos Humanos. Economia, Indústria e Comércio favorável com as emendas da CCJ e Defesa dos Direitos Humanos. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com as emendas da CCJ e Defesa dos Direitos Humanos. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com as emendas da CCJ e Defesa dos Direitos Humanos. Relatores, deputados Zaqueu Teixeira, Marcelo Freixo, Eliomar Coelho, Paulo Ramos, Silas Bento, Tia Ju, Eliomar Coelho, Valdec Carneiro, Anderson Nogueira e Gustavo Tutuca. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerra a discussão. Atenção, senhores deputados, vamos votar as emendas com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Vamos agora votar as emendas da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração do deputado Anderson Cleito. Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto. Quero aproveitar a oportunidade também para solicitar que Vossa Excelência, que é afeto à questão dos refugiados, possa, na próxima legislatura, já que não estará aqui nem eu, nem o deputado Jânio Mendes, 2 deputados que trabalharam muito pela causa dos refugiados, gostaria de solicitar que Vossa Excelência possa acolher os projetos da Caritas Diocesana, os projetos relativos aos refugiados, na ausência tanto do Jânio como na minha ausência aqui nessa casa. E isso é muito caro a todos nós,
porque vivemos um momento muito duro, um momento em que tentam separar as pessoas em nacionalidades, que os atos de xenofobia aumentam cada dia mais. E nesses momentos nós precisamos parar de ter essas divisões para refletir e cuidar do ser humano como um todo. Então, nesse sentido, esse projeto é fantástico, é um projeto fundamental, essencial, demonstrando o papel de vanguarda do Estado do Rio de Janeiro, que é a porta do Brasil e deve ser a porta para todas as nacionalidades. Parabéns, presidente, projeto realmente interessantíssimo. E aproveito também para solicitar que Vossa Excelência, na próxima legislatura, possa acolher também um projeto que vem sendo confeccionado com a UERJ para o vestibular específico para refugiados. Eu e Jânio traríamos essa proposta, não sei se dará tempo, não dando, gostaria muito que Vossa Excelência pudesse assumir não só a causa, mas dentro da causa também esse projeto. Obrigado. Obrigado, deputado Anderson. Faremos. Se a gente consegue apresentar ainda nessa legislatura. Deputado Marcos Vinícius. Presidente, parabenizar Vossa Excelência e os deputados pela aprovação desse projeto. Agradecer aos companheiros que votaram favoravelmente à indicação legislativa do meu projeto 347 de 2015 e registrar aos companheiros que eu entrei com um novo projeto, entendendo que o Estado do Rio de Janeiro precisa, nas próximas concessões e das rodoviárias do nosso Estado, ter que fique clara a necessidade dos scanners e também dos detectores de metais, já que a porta de saída e de entrada da capital e do interior, e nós não podemos mais, deputado Jânio Mendes, aceitar os assaltos que acontecem semanalmente na 040, na Dutra, no transporte público no nosso estado. Na última quinta-feira, mais um ônibus saindo do Rio, indo para Petrópolis, foi assaltado. Segurança pública é primordial, o Estado do Rio de Janeiro tem que prestar atenção e vamos começar pelas nossas rodoviárias. Muito obrigado, presidente. Anuncio o projeto de lei 2361 de 2017, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Dispõe sobre a averiguação e processamento por parte do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, das denúncias de existência de veículos com placas clonadas, obedecerão ao disposto nesta lei. Pareceres das comissões de Constituição e Constitucionalidade com emendas. Transporte favorável com as emendas da CCJ. Segurança Pública e Assunto de Polícia favorável com a emenda com voto em separado favorável com as emendas da CCJ. Relator original, Bruno Dauari. Relatores, deputado Paulo Melo, Marcelo Simão, Marta Rocha, relatora do vencido. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com parecer favorável às emendas. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, as emendas da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Senhores que aprovam esse comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam esse comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, senhor Declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, na verdade é uma declaração de voto tardia, diz respeito ao projeto de lei número 437 de 2015, de autoria do deputado Marcos Vinícius, que obriga as empresas concessionárias de serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal a realizar inspeção por meio de detector de metal. Eu acho que a ideia do deputado é meritória, no sentido de pensar segurança de uma forma preventiva, mas é difícil imaginar a execução disso. Todos os ônibus intermunicipais vão passar a ter detector de metais, vão ser em todas as rodoviárias ou todos os terminais rodoviários. Então, nesse sentido, eu gostaria de declarar minha abstenção com relação a esse projeto. E a segunda declaração que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é com relação ao meu próprio projeto aprovado, projeto de lei número 713 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão em percentual mínimo de 50% de produtos orgânicos na alimentação fornecida. A gente fez uma discussão com alguns movimentos sociais relacionados à agroecologia, produção orgânica, e chegou a produzir algumas emendas no sentido de abrir o projeto também para aqueles produtores que estão fazendo a transição agroecológica, aqueles pequenos produtores que já reduziram a quantidade de fertilizantes, de agrotóxicos usados, mas que ainda não têm a certificação orgânica. Só que a gente optou por não apresentá-las hoje, para não atrasar a tramitação do projeto. Então, o projeto foi aprovado hoje em segunda votação. Eu, assim que ele for sancionado, vou fazer um novo projeto, abrindo o escopo
não só para os produtos já orgânicos, mas também valorizando a transição agroecológica. É fundamental que a agroecologia também seja valorizada, também seja considerada nesses projetos onde o Estado busca fomentar a alimentação saudável e a agricultura sem veneno no Estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria de fazer essas duas declarações. Obrigado. Anuncio. Projeto de Lei 2988/2017, de autoria do deputado Eliomar Coelho. Considera a utilidade pública do Instituto Cultural no palco da vida e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de normas internas e proposição externa favorável. Relatores, deputado André Lazzaroni e Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão, única indicação legislativa 121/2015, autoria do deputado Iranildo Campos. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados nas comunidades denominada Morro do Monte e Vila Ruth, no município de São João do Meriti. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Indicação Legislativa 230/2017, de autoria do deputado Bruno Dauari e Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Luiz Fernando de Souza Pezão o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um núcleo de atendimento à mulher no AN, na 43ª Delegacia de Polícia situada no município de Itaperuna. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa favorável. Relatores, deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3322/2017, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre o tombamento como patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Congos, localizado no município de São João da Barra. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade de cultura favorável. Relatores, deputados Chiquinho da Mangueira e Eliomar Coelho. Pendente de pareceres da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. A presidência convida a nobre deputada Márcia Giovanni para dar o parecer pela Comissão de Assuntos Municipais. Deputado Anderson Nogueira. Senhor presidente, parecer favorável, ressaltando aqui, parabenizando ao presidente da Mangueira, Chiquinho da Mangueira, pela belíssima escolha do samba nesse final de semana, certamente um dos melhores sambas que estará na Sapucaí no ano que vem. Parabenizar as demais agremiações do Rio de Janeiro, especialmente a Portela, que homenageará a Clara Nunes, e o parecer, aproveitando aqui que a escola de samba é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Projeto de lei 4176/2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a porcentagem da taxa de serviço ou gorjeta, bem como sua natureza facultativa, quando cobrada nos restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos de gênero similar, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Economia, Indústria e Comércio e Defesa do Consumidor. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4176 de 2018, do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre a porcentagem da taxa de serviço ou gorjeta, bem como sua natureza facultativa, quando cobrada por restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos de gênero similar. Projeto, deputado presidente, no mérito, ele é polêmico, porque deseja o parlamentar que a gorjeta
o seu percentual seja sempre informado. Se é 10%, se é 15%. Até aí, não vejo nenhum problema. E aí também, que é de natureza facultativa. Essa natureza facultativa, ela é um tema para ser amplamente discutido. Porque também, se virar facultativa, os garçons ficam sem gorjeta. De outro lado, dizem que muitas vezes a gorjeta na nota, os garçons só vê parte da mesma e não a sua integralidade. O tema é polêmico, devia ter uma audiência pública, convocando aqui tanto os donos de restaurantes similares, quanto a entidade que congrega os garçons, antes que vá à votação. Então, queria assumir com Vossa Excelência, senhor presidente, isso, se Vossa Excelência me permitir que eu seja ouvido por 1 minuto, eu dar o parecer pela constitucionalidade, baseado no direito do consumidor, mas pedir a Vossa Excelência que para o projeto vir a segunda discussão seja objeto de uma audiência pública. Precedida de uma audiência pública. Não é porque ele é deputado federal que o seu amigo deputado estadual perdeu a relevância. Nunca. Mesmo porque Vossa Excelência sabe da admiração que eu nutro Vossa Excelência. Então, o senhor faria, permite ter a segunda audiência pública, a segunda? Sem problema. Muito obrigado. A presidência chama atenção constitucionalidade dos trabalhos, que o compromisso aqui, pedido pelo parecer do deputado Luiz Paulo, para que a gente possa fazer uma segunda audiência pública em relação ao PL 4176 de 2018. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Luiz Martins, deputado Wanderson Nogueira. Senhor presidente, tendo em vista a solicitação de pedido de audiência pública, acho possível e importante também que o projeto, apesar de parecer no mérito ser bacana, precisa realmente de bastante discussão. Uma vez até que muitos restaurantes já fazem isso, outros não, mas deve-se medir o tamanho do restaurante, a estrutura que o restaurante tem. Imagine um bar normal, uma birosca, tendo que fazer essa questão. Então, acho que é importante e fundamental que assim seja. Favorável. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, projeto do deputado Tutuca sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos darem maior publicidade ao percentual cobrado dos clientes, sob a forma de gorjeta ou serviço, além de esclarecer que se trata de uma cobrança facultativa. Entretanto, eu quero não só dar o parecer favorável, como endossar o que disse aqui o deputado Luiz Paulo. E aí, deputado Luiz Paulo, podemos, se Vossa Excelência quiser, até puxarmos em conjunto as nossas duas comissões, uma audiência prévia ao retorno do projeto em segunda discussão. Portanto, feito este registro, o parecer, por enquanto, é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito pela corrida é o deputado Paulo Ramos, nosso federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho da tribuna, senhor presidente, tratar de um tema que tem sido objeto, aliás, um objeto antigo dos meus cuidados. Eu acompanho, senhor presidente, detidamente as denúncias envolvendo desvios de conduta
na área da segurança pública. Mas sempre que surge denúncias em relação ao envolvimento em desvios de conduta de um número muito grande de policiais, ou policiais civis, ou policiais militares. No caso dos últimos, na mesma unidade, eu tenho me debruçado sobre a forma como é feita a investigação, mas também a forma como é feita a divulgação. O último caso agora, lá em Volta Redonda, um número muito grande de policiais militares que são acusados de associação a milícias, mas também um grupo muito grande sendo acusado de extorsão. Eu vou citar somente alguns casos passados para fundamentar as minhas preocupações. Me lembro, por exemplo, de um caso escabrosíssimo, a chacina da Baixada. Uma chacina que eu digo itinerante, porque os assassinatos foram acontecendo em pontos diversos da Baixada, dando a certeza óbvia de que o grupo de extermínio foi executando pessoas a partir de Caxias, chegando ao município de Queimados. Ao tomar conhecimento com as das investigações e vendo a relação dos policiais militares acusados, percebi, e estava acompanhado de parlamentares à época da Comissão de Direitos Humanos, percebi que alguns policiais militares que já estavam presos, alguns eram inocentes. Num caso específico, no batalhão de Queimados, o próprio comandante do batalhão relatou aos membros da comissão que, quando tomou conhecimento da itinerância da chacina, imaginando a possibilidade de chegar ao município de Queimados, ele chamou 2 policiais militares, um sargento e um soldado, da sua segunda sessão e determinou que os 2 saíssem na viatura, um Santana, do próprio batalhão, um carro reservado, para ficar circulando no município para trazer alguma informação, caso a chacina chegasse, como chegou ao município de Queimados. Logo depois, este foi o relato do comandante do batalhão. Começou a surgir a comunicação de que um Santana, com 2 indivíduos, estaria participando da chacina. Os 2 policiais militares estavam no batalhão. Ele próprio determinou que os 2 policiais militares saíssem e depois ainda pediu silêncio a nós, porque ele estava na possibilidade de ser promovido e aquilo poderia prejudicar a promoção dele. Foram 11 policiais militares envolvidos. E eu percebi imediatamente que 5 ou 6 não tinham qualquer envolvimento naquela chacina. Mas o estardalhaço na mídia, tudo aquilo que foi divulgado, colocou imediatamente a opinião pública contra os policiais militares acusados, exigindo a mais rigorosa penalização.
Muito bem. Ficaram 1 ano e 3 meses presos. E depois, com o aprofundamento das investigações, uma parcela foi inocentada. E o pior, 2 foram excluídos. A demonstrar, num caso escabrosíssimo, como o estardalhaço na divulgação, sem uma investigação responsável, esse estardalhaço, os danos que isso causa, por vezes, a policiais, nesse caso, policiais militares inocentes. Depois houve uma tal de Operação Tingui, com o mesmo estardalhaço, envolvimento com o crime organizado, envolvimento com milicianos, vários policiais militares, depois inocentados. Inocentados em função da nossa ação aqui no Poder Legislativo, exigindo, não que fossem inocentados, mas exigindo uma investigação responsável, que ninguém pode compactuar com desvios de conduta, ainda mais quando profissionais da segurança pública passam a ser autores de crimes. Nenhuma pessoa em sã consciência pode concordar com isso. Mas também não se pode concordar que inocentes sejam acusados e condenados. Isso também é inaceitável. Depois, no batalhão de Caxias, 2 mulheres identificadas comprovadamente como envolvidas no tráfico de entorpecentes. Essas mulheres reconheceram por fotografia dezenas de policiais militares. Reconheceram por fotografias. Gravações telefônicas sem a necessária perícia. Enfim, um absurdo. E não tivesse havido a intervenção da Comissão de Segurança Pública desta Casa, a meu requerimento, os inocentes teriam sido condenados. Que o clamor, reitero, da opinião pública, o clamor é provocado pelo estardalhaço na forma como é feita a divulgação, desrespeitando direitos fundamentais daqueles que têm o dever de promover a segurança da população. Agora, por último, aliás, não tão por último, aqui em São Gonçalo. Em São Gonçalo, senhor presidente, uma testemunha em delação premiada, uma testemunha relacionou 96 policiais militares do batalhão de São Gonçalo. No depoimento, a testemunha fala o nome inteiro de todos os 96 policiais militares, registra os apelidos daquele que tinham apelidos, os locais onde cada um servia, o dia onde era distribuído o dinheiro do tráfico de entorpecentes. Uma testemunha, uma memória. Tudo indica que o depoimento foi redigido por alguém para a testemunha assinar. 96. Aqui, na Comissão de Segurança Pública, a meu requerimento, foi colhido o depoimento do delegado responsável. Aliás, a Delegacia de Homicídios de Niterói, fazendo uma investigação sobre uma delação de algo que acontecia no batalhão de São Gonçalo, sem nenhuma vinculação com a destinação da delegacia. O próprio delegado se viu, e o depoimento dele foi colhido reservadamente, se viu em palpos de aranha. Ele não teve como explicar, conhecendo como muitos conhecem, como são tomados os depoimentos nas delegacias. Ele não teve como explicar aquele depoimento escorreito, início, meio e fim. Algo que, obviamente, fora produzido por alguém que submeteu a testemunha, obrigada a assinar. Aliás, uma testemunha interessante, que foi presa em flagrante, portando arma de fogo, e disse: vamos lá em casa que eu tenho mais 3. Algo assim que surpreenderia qualquer um. E indagado o delegado, por que então não foi dado flagrante no momento da entrega do dinheiro
o delegado disse que temeu por uma reação dos policiais que seriam presos em flagrante, os policiais militares. Agora mesmo, os policiais militares, alguns que estavam presos, foram liberados. Mas eu tomei conhecimento e já tenho requerimento na Comissão de Segurança Pública, aprovado, solicitar à deputada Marta Rocha, que tome as providências, que recebi a informação de que um policial civil, por motivação que não sei qual, não quero relatar aqui a motivação, porque ainda não tenho elementos, mas o absurdo é tão grande. Recebi a informação que um policial civil, cujo nome tem, já está aprovada a oitiva dele na Comissão de Segurança Pública, foi quem produziu essa farsa de investigação, movido por um ressentimento em relação aos policiais militares do Batalhão de São Gonçalo. Há poucos dias atrás, houve um episódio envolvendo policiais civis. Um delegado de polícia, que seria o chefe de um grupo muito grande de policiais civis, um ou outro policial militar, como também fazendo extorsões as mais diversas. Isso me surpreendeu. Agora, temos o episódio de Volta Redonda. Eu dele só tomei conhecimento por aquilo que está produzido nos jornais. Aliás, senhor presidente, em função do conhecimento que tenho de casos anteriores, cheguei a apresentar um projeto de lei que está em tramitação sobre a relação de policiais civis e militares com os meios de comunicação. Porque dão depoimentos, envolvem inocentes, os policiais são presos e depois são inocentados. E quem deu a entrevista não responde rigorosamente por nada. Então isto, pode haver uma interpretação maldosa de que essa defesa é feita com o objetivo de proteger aqueles que deveriam proteger a sociedade e tem desvios de conduta, o que não é verdade. A grande questão, primeiro, que a divulgação como é feita, desmoraliza de vez as instituições policiais. Retira das instituições policiais e dos próprios policiais a autoridade necessária para que as suas ações sejam acatadas até por criminosos. É preciso tomar cuidado com a divulgação continuada e irresponsável, ou ainda não devidamente checada, quando o fato não está devidamente apurado. De qualquer maneira, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer: o debate sobre a segurança pública, especialmente nesse momento eleitoral, é um debate muito superficial. Muito superficial. Estamos ouvindo os candidatos, cada um apresentando suas propostas. Me refiro aos candidatos ao governo do Estado. Mas é preciso que haja um conhecimento, e eu reconheço que os dois candidatos não têm, um conhecimento profundo sobre as questões ligadas à segurança pública, sobre alguns aspectos que não são abordados, mas que influenciam de forma mais contundente na segurança da população. Como a população vai confiar numa instituição que tem grupos e grupos e grupos permanentemente envolvidos na prática de atos ilícitos? Ora, se os atos ilícitos denunciados são investigados e aprofundada a investigação, encontrando a prova, é claro que os autores devem ser responsabilizados. O que nós não podemos é continuar convivendo com a irresponsabilidade daqueles que têm o dever de investigar e estão muito mais preocupados em aparecer nos jornais. O que eles querem é se transformar
em figuras públicas, defensores da lei e da ordem, defensores da moral e dos bons costumes, quando, na verdade, rotineiramente estão fazendo acusações indevidas e levando suplício, muitas vezes, a policiais civis e militares, que são policiais civis e militares, que honram as suas instituições, as famílias são sacrificadas e a injustiça prevalece. E mesmo quando a justiça é feita, aqueles que causaram o dano maior, que supliciaram esses profissionais, não são responsabilizados. Eu me refiro a quem tem a responsabilidade de investigar, como integrantes de corregedorias, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, e também a membros do Ministério Público, que o Ministério Público hoje assumiu o controle de muitas investigações. E o proselitismo, o estrelismo, o desejo de aparecer, tem feito com que a instituição policial fique desmoralizada e vários profissionais da segurança pública sejam supliciados para depois serem declarados inocentes, sem que os acusadores, sem que os colocar nas matérias nos jornais, sem que as libélulas de sempre sejam responsabilizadas. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputado Malafaia, deputado Dionísio Lins, deputada Lucinha, deputado André Lazzaroni e outros que eu não esteja vendo no momento. E o nosso jovem deputado, ex-secretário de administração do município e ex-secretário, ex-subsecretário, chefe da Casa Civil. São muitos títulos, deputada Lucinha, para um jovem, muitos títulos. Mas hoje, deputada Lucinha, como eu conversava com Vossa Excelência, o que domina as redes sociais é o segundo turno da eleição presidencial. E, evidentemente, eu não vou me posicionar sobre essa questão, porque acho que aqui não é o local. Mas eu tenho dito que eu estou muito preocupado, deputado Jânio Mendes, é com o terceiro turno, que durará 4 anos. O terceiro turno vai durar 4 anos, que é o tempo de um mandato a contar de 1º de janeiro de 2019. E nesse terceiro turno é que eu quero que tanto no Congresso Nacional quanto nessa Casa Legislativa, que teve 51% de renovação, 36 novos parlamentares contra 34 que foram reeleitos, que esse terceiro turno, as forças democráticas, isto é, aquelas que defendem o Estado democrático de direito, que defendem a República Federativa não unitária, a República Federativa na sua essência,
possam estar juntas, sem ter o comando de nenhum partido político, exatamente para lutar, para tirar o nosso Estado da falência que ele foi metido pela má gestão e pela corrupção, e que nós possamos, trabalhando para levantar essa falência, discutir não só, mas principalmente, os temas que são relevantes para a população fluminense, quais sejam a educação, a saúde e a segurança pública, entre tantos outros. Mas essa trilogia é a questão central, porque os temas comportamentais também o são importantes, mas não, e os religiosos também, mas não são o foco do que deve estar o parlamento mais detido. E eu verifico que a segurança pública, a saúde e a educação estão num verdadeiro abandono, E a partir de quinta-feira, deputada Lucinha, vai ter audiência pública para discutir o orçamento de 2019. Vai ser audiência pública. Aqui estarão a Secretaria de Fazenda, né, e outros que assim o desejarem, possivelmente representantes de todos os poderes, para ouvir na Comissão de Orçamento a exposição do governo sobre a proposta orçamentária que temos que votar até o Natal desse ano. E este orçamento já chega na casa com um rombo orçamentário de 8 bilhões de reais, porque tem previsto 71 bilhões de receitas estimadas e 79 bilhões de despesas fixadas. Quando a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, previa um rombo de 5 bilhões. Entre a LDO e o orçamento chegar, esse rombo já aumentou 3 bilhões. Eu não sei, deputada Lucinha, e torço para que isso aconteça, que seja pago até dezembro o 10º salário do Poder Executivo. Afinal, aprovamos aqui mais um refis de ICMS e IPVA com essa finalidade. Dizia aqui, na reunião de colégio de líderes, o secretário, que a previsão com esse refis era arrecadar 1 bilhão de reais. O decreto regulamentador foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira, com algumas incorreções, e será republicado possivelmente na quarta-feira. Isto quer dizer que foi aberto prazo para aqueles que queiram fazer o refis se apresentarem na Secretaria de Fazenda. E o prazo é curtíssimo, de 30 dias. Estou me referindo ao refis, porque pagando o 13º, nós vamos possivelmente fechar o exercício de 18 com os restos a pagar, isto é, devendo a terceiros, algo como 8,5 bilhões de reais. Tomara que eu me engane, mas esse é o número que levantei no primeiro semestre desse ano. Ora, se eu já abro com um orçamentário de 8 e já vou carregar 8,5, quer dizer, eu já em tese
tem um déficit de 17 bilhões. E a única receita que cresceu, deputada Lucinha, foram os royalties e participação especial, porque o preço de barril de petróleo disparou, por causa da crise no Oriente Médio, e agora agravada mais ainda na Arábia Saudita. A previsão para 2019 é se arrecadar 14 bilhões de royalties PE, o que ajuda a segurar a folha do Rio Previdência. Mas, evidentemente, não vai suprir esse rombo todo que eu estou dizendo, porque a previsão inicial, salvo erro de memória, era de 11 bi, quer dizer, teria um crescimento em tese de 3 bilhões de reais. E esse rombo de 8 bi é considerando o royalties APE em 14 bilhões. Ora, então nós vamos precisar renovar o regime de recuperação fiscal, que são 3 anos, a vencer em 2019, renovável por mais 3. Mas tem que ter uma mudança básica, deputada Lucinha. É que quando celebramos o regime de recuperação fiscal, o Estado pagava à União 8 bilhões e meio de serviço da dívida, amortizando aqueles mais de 137 bilhões de reais de empréstimos. Daqui a 6 anos, estaremos pagando 17 bilhões de reais por ano, porque está correndo juros e juros altos e correção monetária. Mas não é correção monetária, não. É correção em moeda estrangeira, segundo a variação de uma cesta de moeda. Dólar, euro, ien, enfim, as moedas de mercado, que muitas vezes podem subir muito mais que a inflação. E o justo nessa renovação é que, evidentemente, nesse período, tivesse a correção monetária, porque senão estava extorquindo o dinheiro da União. Mas não é justo, se é um acordo para fazer a recuperação fiscal, que continuemos a ter essa agiotagem que são os juros que a União cobra o Estado. Porque se a gente for ver ao longo do processo histórico, se a gente botasse um juro mais acessível, essa dívida estaria paga. Então, uma segunda questão que daí deriva, era necessário uma auditoria do serviço da dívida, para ver se a gente deve realmente 137 bilhões. Mas ver isso no processo histórico, desde a última renovação do ajuste fiscal, que foi no primeiro ano do governo Garotinho, porque foi em 99, quando ainda era presidente o Fernando Henrique Cardoso, que naquele momento foi excelente para o Estado, mas de lá para cá não sei se o foi. Então, essa é uma questão central, que um novo governador precisa se conscientizar, estar ungido pelo voto, estar ungido pelo um apoio da sociedade, estar ungido pelo um apoio parlamentar e ter autoridade para sentar à mesa com o novo presidente da República. Até porque tem outro tema subjacente, que é a intervenção militar na área da segurança pública. Se precisa renová-lo ou não. Até porque hoje, 16 de outubro, está fazendo 8 meses
da intervenção militar. Então, eu acho que aqui já se mostra um tema central: ajuste fiscal com segurança pública. E, para terminar, senhor presidente, não é possível mais o Estado continuar perdendo 9 bilhões e 600 milhões de benefício fiscal. Alguns benefícios são corretos, outros não o são. Porque se os benefícios estivessem gerando emprego e renda, nós não seríamos hoje quase campeões brasileiros de desemprego. E o que o governo até hoje fez, do Estado com a União, foi convalidar no CONFAS todos os decretos de benefício fiscal. Corte mesmo, eu ainda não vi nenhum. A sonegação continua em ritmo histérico. 11 bilhões por ano de sonegação. Sonegar é crime. Não tinha que ter constantemente, dia após dia, ano após ano, uma força-tarefa da Secretaria de Fazenda com o Ministério Público, com a Delegacia Fazendária, todos numa mesma sala, todos os dias, combatendo a sonegação fiscal. Olha, o que ia ter de gente presa seria uma grandeza. E terceiro, não da noite para o dia, mas paulatinamente, tinha-se que diminuir a carga tributária. Porque quanto mais aumenta a carga tributária, menos mercadoria se vende. E se vendendo menos mercadoria, menor é a receita do ICMS. É a cobra comendo o próprio rabo. É o famoso ciclo vicioso que nós estamos estruturados, que também tem que ser quebrado. Então vejam quantos problemas nós temos que enfrentar. Ser governador desse estado, nessas condições, não é uma dádiva, é uma missão árdua, que precisa competência gerencial. Por isso, senhor presidente, eu estou chamando a atenção para esses grandes temas que nós vamos ter que debater hoje, mesmo nos estertores dos nossos mandatos, porque tem que votar o orçamento, que é a peça mais fundamental que se vota aqui na casa, mas também já anunciando o que virá pela frente a partir de 1º de janeiro de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Eliomar Coelho. Não se contando presente, o Anderson Nogueira. Não havendo mais nenhum dos oradores inscritos presentes ao plenário, antes de encerrar a presente sessão, solicito à secretaria que me forneça a pauta da sessão de amanhã. Antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2018. Em tramitação ordinária e votação, segunda discussão, projeto de lei 2901/2017, de autoria do deputado Zeidan. Em segunda discussão, redação do vencida sem emendada, projeto de lei 1342/2015, de autoria do deputado Edvaldo Mulim e tio Carlos. Projeto de lei 3532/2017, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em segunda discussão, projeto de lei 2993/2014, do deputado Dinha Campos. Projeto de lei 4264/2018, do deputado Valdé Carneiro. Em primeira discussão, projeto de lei 2057/2013, do deputado André Siciliano. Projeto de lei 2730/2014, do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 682/2015, do deputado Dr. Julianelli.
Projeto de Lei 1103/2015, autoria do deputado Dica. Projeto de Lei 2821/2017, autoria do deputado Anderson Nogueira. Em discussão única. Indicação legislativa 147/2016, deputado Rosenberg Reis. Indicação legislativa 198/2016, deputado Benedito Alves. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de Lei 3573/2017, do deputado Dr. Julianelli. Projeto de Lei 4330/2018, do deputado Gustavo Tutuca. Está encerrada a presente sessão.